Muito bem, queridos. Essa é a parte de número 2 sobre a leitura do profeta Zacarias. Antes da gente fazer a leitura, quero aqui agradecer aos novos inscritos, o pessoal que está chegando, e quero trazer aqui dois recadinhos muito importantes. O primeiro é todos os vídeos que vocês forem assistir aqui no canal Efraim, meu nome é Márcio Eleutério, e eu vou pedir para você o quê? Que você assista o vídeo por completo. Eu sei que tem coisas que você não vai concordar, tem coisas que a gente não vai entrar em acordo, a gente vai ter divergências sempre. Mas eu preciso da sua ajuda, que você assista ao vídeo por inteiro, porque agora o YouTube, a plataforma do YouTube, eles estão olhando a taxa de retenção. O que é a taxa de retenção? É quanto tempo o meu vídeo prende a pessoa ali. E todo vídeo que eu gravo e posto, o YouTube me manda um relatório. Ó, tantas pessoas assistiu o vídeo até 5, até 8 minutos e saiu. Tantas pessoas assistiram até a metade e saíram, e uma outra porcentagem menor vai assistir o vídeo por completo. Sempre o YouTube traz esse relatório. Então, com base nesse relatório, o YouTube entende que o conteúdo não é bom. E assim o YouTube não indica para outras pessoas o vídeo. Você entende? Então, quando você assiste por inteiro o vídeo, o YouTube vai entender que a taxa de retenção do vídeo, eu consegui prender a pessoa pelo vídeo inteiro. Sendo curto ou longo o vídeo, o YouTube vai entender que aquele conteúdo é bom e ele vai indicar para outras pessoas. Então, se no caso, no teu coração, você quer que outras pessoas acordem, uma das coisas que dá para você fazer é assistir o vídeo por completo. Aí depois, se você quiser compartilhar, melhor ainda. Mas pelo menos assista o vídeo por inteiro. Se der, se curtir e comentar, melhor ainda. Ok? Então essa é uma coisa, falei. A segunda coisa, eu quero fazer... Vou fazer um resumo do vídeo anterior, que foi o capítulo 1 do profeta Zacarias. Nós estamos numa empreitada aqui de ler todo o profeta, verso por verso. Então ontem eu postei o vídeo do capítulo 1, por sinal ficou grande, e eu precisei estender mesmo o vídeo, porque são muitas informações. E ao decorrer dos outros vídeos, né, o capítulo 1 vai ficando cada vez mais fácil de você compreender. Até porque o profeta Zacarias, né, é um dos profetas mais difíceis de ser interpretado. Tanto é que se você olhar no YouTube, não entende, não só no YouTube, mas no mundo geral mesmo, dos cristãos, a maioria deles não entendem o profeta Zacarias. Porque é um profeta muito profundo, muito complexo, cheio de símbolos, de enigmas, de coisas difíceis de entender. Então eu peço a sua compreensão e quero passar aqui então um resumo do capítulo 1. Então o capítulo 1, você tem lá os 3 cavalos que aparecem ali na visão, para Zacarias. Aqueles 3 cavalos representam que os cavalos já estavam percorrendo a terra, estavam cavalgando, né? Por todo o Antigo Testamento eles cavalgaram e terminaram ali o seu ministério, vamos dizer assim, né? O que precisava ser feito eles fizeram. E aí, dentro dessa mesma visão, Deus mostra outras coisas para o profeta, inclusive para o tempo do fim, que vai ser necessário levantar 4 ferreiros para amedrontar os 4 chifres que dispersaram o povo de Deus. Fala ali Israel e Judá, mas é para contextualizar para o tempo do fim. Por ser um contexto literal e histórico da época, Deus precisou se utilizar da palavra Judá, Jerusalém e o povo de Israel. Sempre foi assim, sempre é assim as escrituras. Só que Deus está falando para as nações. Então abrange sim os gentios, nós. Então quando fala do tempo do fim, aí mesmo sendo ali no profeta, está falando de nós. É muito importante você compreender isso. Então, os 4 chifres, né, eles espalham, eles dispersam o povo de Deus. E com isso, Deus levanta então 4 ferreiros. É uma maneira de falar que existe nos 4 cantos da terra, Deus está levantando pessoas para combater os chifres poderosos das nações. E com isso Deus vai amedrontar eles. Não só amedrontar, como vai destroná-los, né? Como fala em Ageu, como o próprio Zacarias vai mostrar no decorrer da profecia dele. Isto é, os 14 capítulos. E tem lá o contexto dos 70 anos que eu tratei no vídeo anterior, que é uma representação das 70 semanas, também para falar do tempo do fim. E, embora está um contexto literal, mas sim, as informações elas se estendem, né, até o tempo do fim. Ok? Então, basicamente é isso, né? O resumo é claro que tem muitas coisas. E eu recomendo que você vá lá e assista o capítulo 1, né, que é o vídeo,
E para daí você entender o capítulo 2, que na verdade essa sequência que a gente vai ler a partir de agora, fala sim das boas palavras, da resposta que Deus deu para o anjo que estava perguntando: até quando o senhor vai ficar indignado contra a cidade de Judá e de Jerusalém? Porque já faz 70 anos que o senhor está indignado. Então essa é a fala uma das falas mais importantes, inclusive, do capítulo. Porque ela, através dela, quando você vai meditar em cima dela, o desfecho, né, da revelação a resposta abrange o tempo do fim. Então, Deus, quando ele vai responder, ele responde com palavras boas e consoladoras. Ou seja, a partir de um tempo bem próximo do futuro do profeta Zacarias, o Messias viria. E a partir desse tempo, então, palavras boas e consoladoras, porque o ministério de Cristo efetivamente traria consolo, sabe? Traria bondade, né? Porque as palavras são boas, né? Perfeita e agradável, inclusive. Então, isso traz, né, consolo, com certeza. Então, queridos, é isso. A leitura do capítulo 2 que a gente vai ler a partir de agora, então é necessário entender o capítulo 1. Então, a partir de agora, a gente vai ler o capítulo 2, verso por verso, e explicar, né? Explicar, embora eu vou estar sempre relembrando vocês do capítulo 1, porque é uma sequência do capítulo 1, é uma resposta que Deus deu, e a pessoa, quando fez a tradução e colocou o, os pergaminhos, né, dentro da Bíblia, vamos dizer assim, ela dividiu em capítulos, né? Mas na verdade a resposta do Senhor Deus ainda é daquela questão do anjo, o capítulo 2 todinho, ok? Então vamos lá, um ótimo estudo para vocês, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, queridos, dando continuidade então aqui, vamos lá. Capítulo 2, versículo de número 1. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei para onde vais, tu? E ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: corre e fala para este jovem: Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. Então veja que essa primeira parte aqui da segunda visão, essa segunda visão que o profeta teve, é consequência ou é a sequência do que foi falado no capítulo 1. Deus está dando um acréscimo aqui, né? Dentro da resposta lá do anjo que falou, né? Até quando, Senhor, que o Senhor vai ficar indignado contra as cidades de Judá e de Jerusalém? Porque já faz 70 anos que o Senhor está indignado. Então, quando Deus vai responder, ele responde a primeira parte através do anjo. E após o anjo ter falado, agora ele dá uma visão. E nessa visão, o profeta vê um anjo, né, com uma trena na mão, né, com uma fita de medir, com um cordel para medir. E aí ele pergunta para o anjo: onde você vai? E o anjo responde para ele: vou medir Jerusalém para ver o comprimento e a sua largura. Então, toda vez que esse anjo está saindo para medir, porque fala em outros lugares, né? Essas questão de medir, tá com uma vara, com uma cana de medir e tal, né? É referência para o milênio, porque já, como é que se diz, a gente já está num contexto literal onde está acontecendo uma edificação. E essa própria edificação profetiza em vários aspectos, né? Cuja a edificação Cristo com a igreja, sabe? Das quais a gente já falou em vídeos anteriores, vamos continuar falando, né? Fazendo relações, mas só que a palavra, né, do profeta Zacarias, ou o próprio profeta Zacarias, não só ele, eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu quero falar mais vezes, mais uma vez, por conta das pessoas novas que vão chegando no canal. De repente, para ela essa informação vai ser importante. Não só o profeta Zacarias, mas quando a gente está lendo os profetas, né? Então, a gente tem que respeitar os 3 tempos que Deus está falando. Em alguns casos, existe até o 4º tempo. Quais são eles? Primeiro tempo é o tempo literal e histórico do qual o profeta está vivenciando e profetizando. São coisas literais e tudo que ele está falando são verdadeiras, verídicas e aconteceram. Ou aconteceram porque foi no tempo deles. Só que a palavra de Deus, ela é ampla, né? Ela é dinâmica, ela é profunda e são várias camadas de revelação. A segunda camada que a gente precisa encontrar é o tempo nosso.
onde Deus está falando uma coisa literal ali, numa edificação, que ela aponta para uma coisa espiritual, que é o corpo humano. Fala aqui da igreja, né? A edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Só que mesmo assim, em alguns pontos, a palavra vai além, sabe? A profundidade da revelação da palavra de Deus, ela vai além. Vai tocar no futuro, inclusive na volta de Cristo. Exemplo, né, do qual a gente está lendo aqui agora. Na época do profeta Zacarias, né, certamente não teve anjo lá medindo, sabe? Foi os próprios mestres de obra, as pessoas envolvidas com as construções, com a edificação toda, que foram lá para medir, sabe? Fazer ali todo o trabalho de construção civil que precisa ser feito. Claro que teve todo o cuidado, porque não é qualquer construção. Falando aqui de Cristo com a igreja, não existe um local assim, sabe, um momento em que Deus pede para o anjo para passar uma trena no ser humano, sabe, para medir como que vai ser feita a edificação no ser humano, que é o corpo de Cristo. Porque é uma coisa espiritual, não precisa medir. E sim um número, sabe? E Deus fala de número, inclusive, né? Que é o corpo de Cristo. Quantas pessoas tem, né? É lógico que é um número simbólico, não é literal, né? Mas então não existe, sabe, essa questão de ficar medindo igreja ao ser humano. Não mede, né? A não ser que for medir estatura, entendeu? Aí também não dá, pô. Não faz sentido. Então, se está tendo uma trena, algo literal, geográfico, então está apontando para a volta de Cristo. É naquele período que Jerusalém vai ser medida, inclusive porque ela vai ser habitada como aldeia sem muros, como está escrito. E é uma coisa literal, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Lá nos evangelhos, quando Jesus fala lá em Mateus 22, se não me falha a memória, da parábola lá do pai que queria celebrar a festa do filho, né? E faz conta aquela parábola das pessoas irem, sabe, convidando, porque ele queria que a casa dele ficasse cheia. Então, é exatamente esse contexto que a gente pode analisar. Cheias de pessoas na casa do Senhor Deus, porque ele está celebrando a festa. Embora a parte espiritual estará nos céus, essa celebração, porque fala do casamento de Cristo com a igreja, mas na terra também está acontecendo uma festa. Entende? Nos dois lados, o literal e o espiritual andam juntos, né? E os cumprimentos proféticos também trabalham juntos, de forma que eles se entrelaçam. Porque por causa disso que existe a profundidade da palavra de Deus. Ou seja, o terceiro tempo é onde está acontecendo essas coisas, lá no milênio. Beleza? Verso 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ou seja, no meio de Jerusalém, Deus vai ser a glória. E ele mesmo vai ser um muro de fogo. Tá? Esse verso 5 aqui já não cabe eu falar que é para a igreja. Porque Deus está cercando a igreja como se fosse um muro de fogo. Não tem texto assim, sabe? Deus tem textos que ele fala que me protege, mas eu preciso ter fé para receber a proteção de Deus. É a minha fé que move a mão de Deus a meu favor, para me proteger. Mesmo assim, tem casos que a minha fé não é suficiente. Exemplo, os apóstolos, eles tiveram fé, inclusive uma fé elevada. Só que chegou um momento que os ímpios, né, os imperadores da época deles, os mataram, os maltrataram, cortaram ele pelos meios, decapitaram, sabe? Matou a espada, fez o que quis com eles. E Deus não foi esse muro de fogo ao redor dos apóstolos. E eles morreram. O próprio profeta Isaías foi cerrado pelo meio, sabe? Todos os profetas, na verdade, tiveram um fim trágico. E Deus não os protegeu. Então você veja que esse texto de Deus está protegendo é uma cidade, é uma região, uma geografia. E é exatamente lá no contexto do milênio que o diabo é preso, fica 1000 anos preso. Quando ele é solto, ele sai a chavecar as nações, consegue seduzir eles para tentar cercar essa cidade novamente, e aí desce fogo do céu e os consome. Justamente falando que desse fogo que Deus seria em volta de Jerusalém. Ok, vamos lá. Verso 6. Agora aqui eu consigo enxergar para a igreja. Ó. Ei, fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei com os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia.
Então já esses versos aqui apontam assim para a igreja. Porque eu, porque, porque eu estou morando com a filha de Babilônia e eu preciso me salvar. Inclusive aqui eu preciso de fé para me salvar. Salva-te. Deus não está dizendo que vai me salvar. Eu preciso exercer fé. Eu preciso praticar obras. Uma obra relacionada a sair da Babilônia e outra é para uma fé para mim me santificar para eu ser salvo pela fé, ser justificado pela fé. Então aqui não está falando para a cidade de Jerusalém fugir, porque a cidade não vai fugir. Agora as pessoas conseguem se deslocar e fugir. Percebe a diferença do texto? Verso 8: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ou seja, aqui, mais ainda, né? Se tocar em algum de vocês, é como se estivesse tocando a menina dos meus olhos, Deus falando, né? Então, aqui é uma promessa de livramento. Só que não é uma promessa de livramento para que, se caso o Golias aparecer diante de mim, Deus vai me livrar, sabe? Não vai. Eu vou morrer na mão do Golias. Dependendo do contexto, eu vou morrer, sim. O Davi enfrentou Golias porque um texto profético para falar de Cristo. A pedra que bate no pé da estátua. Só que lá bateu na testa, né? Mas a pedra vai bater agora no pé da estátua. Mas é uma referência para Cristo contra a besta, né? Davi e Golias. Então, o gigante que se levantar contra nós, certamente ele vai nos matar. Né? Deus permite isso, depois ele vinga. Então, tocou no meu filho, agora você vai ver comigo. Você entendeu? Verso 9: Porque eis aí, eu agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que serviram. E assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Aqui é um verso até importante. Quero até destacar ele aqui, esse verso 9. Fala de opressão, fala de servir, de escravidão, de uma troca, né? Vou ler novamente, vou tentar melhorar aqui. Porque eis aí eu vou agitar a mão contra eles, ou seja, contra quem? Contra os inimigos da igreja. E eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Então hoje, abre aspas, nós, meio que de tabelas, estamos servindo sim as nações, estamos na mão deles, através do sistema, né, que foi montado por Satanás. Então Deus está dizendo que ele vai agitar a mão e eles, né, num tempo bem próximo e no futuro, vão ser presos a nós. Certo? E assim, no caso nós, agora sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Ou seja, muitas pessoas não vai ficar sabendo disso, que foi Deus que enviou o profeta Zacarias para falar essas coisas para mim. São poucas pessoas que vão ler o profeta Zacarias, são poucas pessoas que vão entender a mensagem. Só que uma coisa é certa, é fato. Deus, né, não tem só o profeta Zacarias. Deus não fala só uma vez, né? Deus está sempre falando. Deus está sempre levantando profetas. Deus está sempre levantando seus servos para nos avisar das coisas que hão de vir. Inclusive lá nos Evangelhos o próprio João escreveu, né? Que o Espírito Santo nos avisa das coisas que hão de vir, as coisas futuras, inclusive. Então não tem como dizer que foi desavisado, que não ficou sabendo, etc. Então Deus sempre está avisando e dando testemunho. Verso 10: Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então já aqui esse verso 10, ele cabe uma camada dupla. Canta e exulta, ó filha de Sião. Então nós somos filhos de Sião. Sião é o território lá de Israel, né? Nós somos filhos de Sião. Sião celestial. Porque eis que eu venho e habitarei no meio de ti. Então é uma aplicação primeiramente para a igreja, nós somos Sião, só que Cristo habita dentro de nós, não é no meio de nós. Ele habita no meio de nós no sentido quando nós estamos nos reunindo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio. Nesse aspecto, mas na verdade o contexto nosso é Deus habitar dentro de nós. Mas como ele está falando também para Sião futura, Israel restaurado, Deus vai habitar no meio deles. Entende? Filhos de Sião, que eles também são filhos. É claro que são uma tipologia diferente, né? Nós somos filhos do Espírito e eles são filhos da carne.
Verso 11. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Aí, no caso, já aponta para as nações que restam, né? O Israel da carne que vai entender isso. Lá que eles vão perceber, nossa, Deus enviou o profeta Zacarias para nós, agora que a gente entendeu. Deus enviou naquela época, mas hoje que a gente foi entender. 12. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa. E, de novo, escolherá Jerusalém. Então veja que agora ele tá, é mais contexto para o milênio do que contexto para a igreja. E de vez em quando os textos se misturam. Então o Senhor herdará, ou seja, ele vai receber a Judá, mas é o Judá da carne, né? Não está falando aqui de igreja. Porque ele está falando de coisas literais, de porção, sabe? De território, geografia, geometria, sabe? Todas as coisas que envolvem coisas literais e medidas, né? Não tem como espiritualizar isso. Então ele vai herdar, só que ele não vai herdar só Judá, ele vai herdar todas as tribos. É que é um contexto que ele quer falar aqui de Jerusalém e de Judá, mas tem textos que ele fala do povo de Israel, sim, em vários lugares. As 12 tribos estarão lá. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Isto é, porque ele já escolheu uma vez, e aconteceu o que aconteceu, vem acontecendo, vai acontecer mais uma calamidade em Jerusalém, e depois Deus vai voltar, vai livrar ela, sabe? Vai defender ela como ele tem falado, etc, etc. E aí ele vai escolher ela de novo, definitivamente. E aí nunca mais ela vai ser destruída. 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ou seja, Deus se levantou porque ele está vindo. É Cristo vindo, né? Cale-se toda a carne, todo aquele que se opõe à palavra de Deus. Todo aquele que se opõe, né? No que está escrito aqui que a gente vem falando. Eu posso estar falando coisas aqui que é contra o Senhor, ué. Não é verdade? Cale-se toda a carne, porque o Senhor se levantou da sua santa morada. Então, muitas coisas a gente pode sim estar falando de forma errada aqui, equivocado. Existe uma diferença agora em a gente falar de forma equivocada ou talvez até errado, mas no coração a gente está tentando passar aqui a coisa mais limpa possível. Temos um coração humilde e sabemos que quando for necessário a gente muda. Se for preciso mudar de interpretação, a gente muda. Se for necessário gravar de novo, a gente grava de novo. Sabe, não tem aquele negócio de falar uma coisa errada e depois ir gravando e tentar sustentar uma mentira ou uma doutrina, uma coisa errada e nunca mais voltar atrás. Aí o coração endurece e aí a pessoa não consegue mais voltar. Então é diferente. E aqui fechou, né? Capítulo 2 fechou e a próxima gravação vai ser o capítulo 3. Então, quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. Um forte abraço e, permitindo Deus, a gente continua gravando para a glória de Deus.